a mais um episódio semanal do Pod Manas. Manas. Um lugar que vai te acolher, te abraçar. Bom, gente, hoje nós vamos, conforme o prometido, falar sobre a infância. Vamos abrir esse Recordar é viver. E como as experiências que a gente viveu na infância, elas influenciam os adultos que a gente se torna, né? E aí a gente decidiu contar pra vocês uma história muito particular. Conta aí, mano, a história no dia que os 3 filhos de Zezinho tomaram um couro coletivo. A chinelada voou pra tudo que é lado. Bom, mas enfim, o que acontece? Nossa família é adventista, né, do 7º dia, e aí a gente guardava o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Então, o pôr do sol começava na sexta e terminava no sábado, às 6 horas mais ou menos. Bom, e aí, o que acontece, gente? Nosso pai, ele é muito maravilhoso, muito fofo, que ele não batia nas crianças no sábado. Não. Então, de sexta, 6 da tarde até sábado, 6 da tarde, nós estávamos ali na zona de conforto. Só que assim... Só que não. Porque rolava tortura psicológica de pôr do sol a pôr do sol. Muitas vezes não, porque tinha vezes que a gente achava que ele tinha esquecido. Mas ele nunca esquecia. Eu nunca esqueci, a gente. Porque é assim, ó, o nosso pai, pra quem não sabe, nós temos um irmão, o nome dele é Júnior. E ele é o nosso irmão mais velho. Eu tenho 10 anos de diferença dele, a Vivi tem 9. Então, os aprontos eram diferentes, mas as surras eram no mesmo dia, gente! Às vezes sim, porque ele era bonzinho. Ele era bonzinho, ele quase não apanhava. Nossa, acho que eu só me lembro de umas 2, 3 vezes ele ter tomado um cacete. Às vezes a humilhação não foi na nossa frente. É, porque a humilhação sempre tem, gente. Vocês não tem noção. E aí, esse dia, foi acho que foi a última surra do meu irmão, inclusive, que o pai fala, né? Esse dia, o meu irmão, eu não sei por que cargas d'água, numa sexta-feira, o meu pai pediu pra ele esquentar o carro, alguma coisa desse tipo. E aí, o meu irmão, ao invés de dar a ré, ele fez o quê? Ele pôs a primeira e bateu o carro do meu pai na janela do nosso quarto. Só que eu e a Vivi também já estávamos prometidas. Juradas de mortes. Antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol, a gente já tinha aprontado, acho que na saída Só da que escola. não deu tempo. Porque a gente chegava da escola já quase na hora do pôr do sol. E aí não deu tempo do pai bater na gente nesse dia. E aí, antes, né? Aí ele falou, amanhã, depois do pôr do sol, nós vamos, conversar. O livro, tá tudo anotado no caderninho. Pois o meu irmão, que estava livre até então desta surra, o que ele fez? Ele aprontou. E aí a surra rolou solta pros 3 filhos de Zézi. Mas, antes do pôr do sol do sábado, nós tínhamos o quê? De sexta até o outro pôr do sol. Pra se comportar, pra ver se passava um pano ali naquela sujeira. Então, a gente ficava bonzinho, a gente ia pra igreja sorrindo. A gente fazia de tudo pra agradar o nosso pai. E aí, o pai passou, e o meu irmão, toda hora, ficava... Meu Deus, eu bati o carro, eu vou apanhar. E a gente, meu Deus. Ah, você certeza. O nosso ainda dá pra esquecer. Dá, porque o nosso apronto não foi bater um carro. É mais grave o que você fez. Você, como mais velho, vai apanhar. Pioneiro. Pois meu pai, todo lindo, todo maravilhoso, o sábado inteiro. Pois quando, deu o pôr do sol que terminou o amém da oração, a gente nem saiu da sala. Ele já falou, Vivian, Ellen e Júnior, fica aqui que nós vamos conversar. Aí, só que o meu pai, gente, ele não batia assim de graça. Vocês sabiam por que você estava apanhando, né, mana? Porque ele falava, vocês sabem por que vocês estão apanhando? E aí começava a leitura do código de ética da surra, que era... Não podia bater na bunda, só queria bater na bunda, não podia bater em lugar mais nenhum. A outra questão era... A surra era de cinta, depois que a gente foi crescendo. O instrumento de tortura foi evoluindo. Começou com o Raider, que a gente ficava com os R aqui assim, Na mão. Porque ele batia a nossa idade, chineladinha na mão. E aí, conforme a gente foi evoluindo na surra, aí passou de chinelo para uma cinta. Exato. E aí, a nossa quantidade de cintas era a quantidade de idade que nós tínhamos. Sim.
Aí depois ainda tinha a outra parte da ética dentro desse código de conduta, Meu pai é verdade. que era quando ele falava assim, ó, se tirar, se esquivar, leva uma a mais. Então tá bom. E aí, se por um acaso, por reflexo, o seu corpo semitonasse pro lado, Já, era pronto. uma a mais, Uma a gente. mais. Pronto, acabou, não tinha conversa. E fora isso também, irmã, ele abria um trecho da Bíblia correspondente com o nosso apronto. Sim. Se a gente não honrou pai e mãe, filho, ó, 10 mandamentos na certa. E ele sempre conseguia tirar leite de pedra, gente, porque para cada ponto tinha Um mesmo, sermão. tinha um sermão. Tinha. Enfim, depois do sermão, começou eu apanhando, como sempre. Apanhei. também. Pegamos a senha do banco. Peguei a senha, minha era 01. Já comecei, falei, ai, deixa eu apanhar, porque eu já fico livre. Aí, Tá bom. Tomou Aí a veio surra. a Aí Vivi. depois veio eu. a Vivi, que a Vivi é uma boca aberta. Boca gente, aberta. Só chorava. Aí daqui a pouco, quando a gente viu o que aconteceu, Cadê Júnior na sala? nada. Júnior Sumiu. Daqui a pouco meu pai. Júnior? Chega, Júnior. Pode vir. Chegou sua vez. Senha 3. Aí vem Júnior, desse tamanho, cheio de roupa de frio no calor de Santos. Com umas 10 calças de moletom, uma em cima da outra. Exato. E o meu pai viu Meu pai, aquela- quando olhou, Ele veio igual um boneco de neve, assim, ó. Meu pai, você acha que eu sou besta? Pode tirar todas essas calças que agora tu vai apanhar pelado. E tem mais, o meu irmão espalhava pra todo mundo, quando ele tinha 15 anos, que ele tinha 16 anos. ai, meu Aí o meu pai falou, quantos anos tu tem? ele 15. 15 anos. Aí ele, não. Tu conta pra todos teus colegas que tu tem 16, então tu vai tomar 16 cintadas. E aí a surra desceu morro abaixo e foi todo mundo dormir naquele dia. De rabo cheio. Rabucheiro. Jantamos e foi cada um, ó, Do seu dormindo. lado. Ok. E aí, por que a gente resolveu trazer essa história, mana? Porque eu acho que isso conta muito. Quem que é a gente, né, mana? Assim, como é que a gente educa os nossos filhos? Como é que a Meus gente. são traumatizados. O meu também. Os meus filhos, coitados. Ainda bem que naquela época, minha filha, conselho tutelar era a lenda. Não existia. Mas até hoje a gente vive meio vida louca, como se ele ainda fosse. Mas ele não é, tá, gente? Ele funciona. Inclusive, a gente já pediu até pra ele passar lá na casa da Vivi. Mas ele não vai levar. Ele nem vai, ele não atende essa chamada. Ele não atende essa chamada. Já fiz o teste. Mas é isso. E de lições que a gente tirou da vida. Porque, assim, nem tudo, gente. Acontece na hora que tem que acontecer. A gente Na ensinou hora pra que a gente. quer, não na hora que tem que acontecer. É, Porque a exatamente. nossa surra era prometida e ela vinha. E ela vinha, por mais que a gente achasse que a gente tinha se livrado, de repente, daquele castigo, daquela surra. A colheita vem. A colheita vem. E vem em forma de cinta. E de boletos. Porque a criança que a gente foi vai influenciar para sempre no nosso adulto, né? Com certeza. A gente ainda carrega essa criança que a gente era como adultos hoje. Eu acho que a gente tirou bastante lição disso, né? Isso aí reflete muito quem a gente é hoje no E trabalho. nós tivemos uma infância maravilhosa. Né, Maravilhosa. irmã? Gente, olha, a nossa infância, ela teve de tudo. Ela teve de tudo um pouquinho. E a gente que nasceu ali naquela década de 80, a gente pegou a transição de tanta coisa, né? E foi tão maravilhoso isso, porque os nossos pais, eles sempre tiveram muito diálogo com a gente. Foi muito aberto. E acho que a gente- Apesar da infância toda sendo pautada na questão religiosa e tudo, nunca foi o Verdade. empecilho para eles não conversarem abertamente sobre
sexo, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre tudo. Nossa, Era meu muito o aberto. pai era muito aberto com a gente, principalmente na questão meninos, né? É. Irmã, ele era muito bravo, muito sério, muito, ele mostrava pra gente como a vida ia tratar a gente no futuro. A minha mãe já era mais calorosa, ela gostava que a gente tivesse aquelas coisas da infância. É que a minha mãe é professora, né? Foi Isso. professora, depois foi diretora, pedagoga, enfim. Então, isso trazia uma coisa da nossa interação com a nossa mãe, uma coisa muito de criatividade. Criatividade. Né? Então, a gente fazia casinha, a gente fazia não sei o quê, a gente brincava de lojinha, ela montava os cenários pra gente, ela comprava as coisinhas pra gente fazer. E, inclusive, quando ela ensinava e contava a lição da escola sabatina, às vezes ela encenava. Ela fazia, nossa, ela fazia os brinquedos, Os brinquedinhos. Ela trazia esse lado infantil pra gente, que é uma coisa que a gente carrega até hoje. Sim, sim. Né? A coisa da imaginação, do sonho, de ser Isso. muito, né, castelo da Disney. A gente tem isso, né, A questão mana? da nossa independência também. Também, minha mãe né? muito independente, uma E mulher para muito quem não forte. sabe, nós estudávamos num internato. No- Passamos Isso é um tempo, isso é assunto. Pra outro dia, nós moramos inter. Eu morei 3 anos. Essa daqui 8 anos. morou Mas até casar. isso fez com que a gente se tornasse independente muito nova, porque quando a gente foi pro internato, depois a gente não voltou mais para casa. Nunca mais. E Eu a saí gente com 14 anos. E eu tinha 15, né? Então, assim, isso daí fez com que... E dentro desse lugar a gente se desenvolveu muito, Muito. né? E Inclusive, pautado em tudo que a gente viveu, né, irmã? Dentro da nossa da infância. nossa infância, que foi maravilhosa. Porque Sim. enquanto a mãe trazia essa coisa de independência, de vai pra vida e não sei o quê, o meu pai já trazia O rigor, Assim, os conselhos. vai pra vida, mas a vida vai te tratar assim, 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 assado. E uma coisa bacana dos nossos pais é que se a gente tivesse qualquer problema, a gente podia ligar Contar. e conversar. Pai, mãe, ó, deu M aqui. É. Aí eles já arrumavam um jeito, ou muitas vezes no dia seguinte, Eles já estavam lá. eles já estavam lá. Aconteceu muitas vezes comigo, muitas vezes do pai e da mãe chegar do nada, assim. Sim. E aí, se é aquilo tudo que você precisa. Ufa, pai e mãe. Por mais que, muitas vezes o pai subiu a serra só pra me ameaçar de me levar embora. É. Teve um dia, gente. Eu já era adolescente, já morava aqui em São Paulo. Teve um dia que eu tava em casa de boa, aí o pai descobriu que eu tinha feito uma coisa que ele não tinha gostado. Eu tô lá em casa, toda happy. Toda independente, achando Toda que não devia satisfação pra Pra seu ser ninguém. porque eu morava sozinha nessa época. Ó, minha porta. Pá, 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 pá. Quando eu abri a porta, era o pai e a mãe. E o pai, arruma tuas coisas que eu vim te buscar. O quê? Ele, arruma tuas coisas que eu vim te buscar. Aí eu tive, irmã, que rebolar e fazer de tudo para conseguir convencer os meus pais de ficar. Mas foi maravilhoso, porque eu sabia. Não, no fundo eu não sabia. Eu achava que eles iam me levar, mas eu acho que eles não vieram para me buscar. Não, foi só pra dar um presta atenção. Ameaça, gente. É porque ameaça, querendo ou não, a gente também precisa ter medo. É lógico. O medo é importante, sabe? E a gente deveria, muitas vezes, manter os medos da nossa infância. Por quê? Porque a gente passa muito medo na infância de coisas bobas, que quando a gente cresce, essas coisas bobas passam desapercebido. Por isso, muitas vezes que a gente é enganado, Sim. lesado, Uhum. porque a gente não liga para esses medos bobos, achando que a gente é autossuficiente, Sim. que a gente... Mas a vida não é assim, gente. A vida não é um morango do amor. Não, não é mesmo. Nem maçã. E foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez nesse episódio. Obrigada, mana. Obrigada a você, I meu love you, amor. baby. Pera. Fique aí. Não pause o vídeo, que eu vou pegar alguém. Alguém tá chegando. Bom, fizemos a enquete. Que rufem os tambores. Gente, apresento a vocês. Calma que ela vai sentar. Espera. Ela senta?
Irmã, claro que ela senta. E além de sentar, ela faz uma coisa muito melhor. Mostra aí. Vamos lá. A gente pediu que vocês nos ajudassem com uma enquete. Nós recebemos uma sugestão maravilhosa, né, mana? Eu vou deixar você falar. Bom, a partir das sugestões, está apresentada oficialmente Ritalina. Sabe por quê, né, gente? Porque precisa ter muita concentração. Adoramos essa sugestão. Adoramos, gente. Mas, gente, eu quero dizer pra vocês que nós estamos ouvindo cada sugestão. Nós estamos ouvindo com muito carinho tudo que vocês estão dizendo pra gente. E a gente tá procurando melhorar aqui. Tenham um pouco de paciência com a gente, porque A gente tá aprendendo, nós gatinhando. estamos no berçário do podcast, mas aqui você pode tudo. Você pode, inclusive, se achegar, curtir, comentar, compartilhar, mandar pra frente, gente, porque isso aqui dá trabalho. E é feito com muito carinho pra você, tá bom? Porque aqui no Pod Manas você pode tudo. Só não pode jogar as emoções pra debaixo do tapete. Um beijo. Até semana que vem, gente! Tchau.